Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do São Paulo. Tudo bem, gente? Vamos tocar nesse vídeo sobre a contratação do Marcos Paulo. Alguns dizem que ainda não foi necessariamente contratado, tal. Outros falam que está por detalhes, enfim. Mas o certo é que esse jogador será realmente reforço do São Paulo para 2023, né? Também já está praticamente contratado o Wellington Rato pelo São Paulo. Só que sobre o Wellington Rato, eu vou falar num vídeo de amanhã. Por volta das 10 horas da manhã, vai entrar um vídeo no canal sobre o Wellington Rato, falando não somente das características desse jogador, mas também como é que vai ser o encaixe dele na equipe do São Paulo, e se o Ceni vai utilizar esse jogador como titular, e se for fazer isto, com quais outros jogadores ele vai jogar. Então, na verdade, no vídeo de amanhã, não somente eu vou falar da contratação do Rato, mas também de como pode ser o encaixe dele nessa equipe do São Paulo, dirigida pelo Ceni. Na minha opinião, em tese, uma belíssima contratação do Wellington Rato, mas eu vou detalhar isso para vocês amanhã. E gente, vamos entender que talvez, tem muita gente falando que é mais um bagre, é mais não sei o que tal, talvez não seja nada disso, né? Na verdade, não é nada disso, na minha opinião. Eu vou tentar convencer vocês sobre isso no vídeo de amanhã, tá bom? Neste vídeo, contudo, eu quero falar sobre que ele vai ser menos completo do que o vídeo de amanhã. Eu quero falar sobre o Marcos Paulo, que é um jogador interessante, tem 21 anos de idade, né, muito novo ainda, né, é um jogador do Atlético de Madrid, que estava jogando pelo Mirandés, né, da segunda divisão, a chamada La Liga 2 da Espanha, né? Antes disso, jogou pelo Famalicão, em ambos os casos, emprestado pelo Atlético de Madrid, porque o Atlético entendeu que talvez o jogador não conseguisse desempenhar um bom trabalho ali no time da capital madrilenha, então era muito importante emprestá-lo. Foi o que a equipe fez, não somente em relação ao Famalicão, mas também em relação ao Mirandés e agora em relação ao São Paulo. O empréstimo vai ser de 1 ano, né? Eu ainda não tenho informação se com opção de compra ou não, seria interessante se fosse, né, com opção de compra, né? E o fato é o seguinte, gente, é uma boa contratação? É um jogador interessante? É um jogador que cabe mesmo ali dentro assim, do tipo de equipe que o São Paulo quer montar com o Rogério Ceni nessa temporada? Ou seja, o São Paulo que o Ceni quer montar nessa temporada, como é que encaixa esse jogador, né? Quais são as suas características verdadeiras? Vamos lá, né? Bom, como eu falei, ele tem 20 anos de idade, tem 1,85 m, é forte, né? É um jogador atacante de lado de campo, um jogador destro que atua pelo setor direito, ele pode jogar como ponta direita, tá? Ele pode jogar também como ponta esquerda, né? Um jogador que saiu muito cedo do Fluminense, quando ele sobe para a equipe principal do Flu, ele chega a fazer, se não me engano, 40 partidas pela equipe, manda muito bem, na maior parte do tempo saía do banco de reservas, quando saía do banco de reservas, entrava no jogo, né, incendiava a partida, né? É um jogador que tem algumas características interessantes, como, por exemplo, a da velocidade. Este tema, velocidade, eu estava vendo nas redes sociais, que tem uma pequena polêmica surgindo aí, se o jogador é veloz ou não. Se ele é um jogador realmente que pode ser utilizado como opção de velocidade ou não. Alguns falam que ele não é tão veloz assim, que ele não tem velocidade e tudo mais. Eu vou tentar explicar para vocês por que talvez essa confusão existe neste momento, né? Bem, o Marcos Paulo é um jogador que pode jogar pelo setor direito, como eu falei, e quando joga pelo setor direito, ele aprofunda muito o campo, ele vai até o fundo do campo, e naquele momento, como ele vai mais ao fundo, né, ele começa a ser visto bem mais como um jogador de velocidade, né? Era, sobretudo, assim que a gente via o Marcos Paulo jogando no Fluminense. Ele atuava pelo setor direito, tá? Detalhe interessante é que no Famalicão, ele também é colocado muitas vezes pelo setor direito. Ele atua também como ponta direita, né? E apenas na equipe do Mirandés é que a gente vai vê-lo com muito mais frequência no setor esquerdo. É um jogador também que pode atuar como um segundo atacante, ele também pode atuar como um centroavante, né? Como centroavante, ele é aquele tipo de 9 que sai da área, né, para buscar o jogo. Acho que faz isso muito bem, se associa muito bem, mas é um 9 que quando está dentro da área, na minha opinião, falta muita intimidade com aquele setor para que ele consiga desempenhar melhor o seu futebol, né? Então, eu acho que como 9, ele ainda não é um jogador pronto, bem longe disso. Como segundo atacante, eu acho que o que é muito importante nesse caso é o fato de que quando ele joga perto do centroavante, funciona muito bem. Até porque ele consegue trabalhar muito bem o passe e também, quando o centroavante chama um pouco a atenção das linhas de marcação, ele acaba usando o drible dele para assim, para ir para cima daquela zagueirada que, né, que acaba se concentrando nele. E costuma dar muito certo, né? Agora, ele joga também no setor esquerdo, é isso? Joga. Era onde jogaram no Mirandês? Exatamente. E no Mirandês, provavelmente, boa parte das pessoas, quando o viam jogando no Mirandês, talvez não entendesse muito bem essa história da velocidade do Marcos Paulo. Né? Ocorre que é o seguinte, pelo setor esquerdo, ele também aprofunda o campo. Tá? Ele também vai ao fundo do campo. Em alguns momentos a gente via ele fazendo isso, mas não era muitas vezes não. Na maior parte do tempo, o que ele fazia? Quando chegava perto da área, ele buscava a diagonal. Até por ter o pé direito, né, que é o apropriado para o remate, ele buscava ali o centro da área justamente, né,
assim, buscando uma possibilidade para que chutasse, para que arrematasse para o gol, ou então para fazer um passe de mais qualidade ali para o centroavante, para um outro atacante, para um outro, enfim, para outro jogador da equipe dele. Então, assim, como ele pegava essa bola, não pegava essa bola muito atrás, né? Como ele não pegava essa bola aí antes do balão do meio de campo, como ele já pegava essa bola no setor um pouco mais adiantado ali, né? Então ele corria pouco e quando chegava perto da área, ele buscava a diagonal. Então, por causa disso, na minha opinião, né, talvez muitas pessoas tenham essa impressão de que ele não seja um jogador veloz, né? Mas ele tem velocidade sim, tá? No Fluminense ele era a opção da velocidade da equipe do Fusão, tá? Sair do banco justamente para entregar esse tipo de ação para a equipe e, em geral, funcionava muito bem, tá? Então, ele é, de fato, um jogador configurado naquele tipo de jogador que o Ceni queria. Um ponta de dribles, de velocidade, de habilidade e, além disso, é um cara que, quando corre com a bola, ele sabe perfeitamente o que faz. Ele consegue driblar em velocidade, o que também é muito importante. Enquanto corre, ele consegue driblar. Né? Enquanto dribla e corre, ele também consegue pensar, né? O que é raro para alguns pontas aqui no futebol brasileiro, né? O que tem no Marcos Paulo agora de questões que precisam evoluir. Na minha opinião, ele é um jogador interessante quando ele está no terço final, mas é um jogador que precisa melhorar a finalização. Né? Não é das melhores, né? O pezinho dele não é dos mais acertados ali, né? Então precisa melhorar esse quesito aí. Pela qualidade do jogo dele, né? Não dá para contar com o remate da qualidade que ele tem. Acho que em alguns momentos ele precisa melhorar um pouco. Alguns momentos ele choca um pouquinho, né? Porque você percebe o jogador fazendo muitas coisas interessantes e na hora de finalizar a jogada, né? Ele acaba decepcionando um pouquinho. Por quê? Porque não chuta tão bem assim. Não é que seja horroroso, mas existe uma diferença aí, né? É bem desproporcional, né, a qualidade que ele tem com drible, com condução, em relação ao remate. Então, essa defasagem precisa ser evidentemente, corrigida. Né? Um outro problema do Marcos Paulo, na minha opinião, é a questão do fato de que ele é muito introspectivo. Ele testou algumas situações aí fora do Fluminense, nenhuma deu certo. Né? Não se adaptou bem em nenhum lugar. Eu não vou dizer diretamente o Atlético, então vamos falar de duas situações, por quê? Porque no Atlético praticamente não, né, ele foi emprestado para o Mirandês e também para o Famalicão. O que eu via nele nesses últimos jogos aí na equipe do Mirandês é que era um jogador que estava começando a se adaptar na equipe espanhola. Né? O rendimento já estava melhorando. Ele não joga todos os jogos, mas ele entra em muitos jogos na equipe do Mirandês. Deixando claro, ele nunca foi titular em nenhuma equipe depois que saiu do Fluminense, nem no Mirandês e também nem no Famalicão. Então o São Paulo está contratando sim, um reserva. Mas é um jogador que está em baixa no futebol europeu, não está conseguindo jogar bem. De repente, ele pode encontrar no Morumbi justamente aquilo que ele perdeu, né? A qualidade do seu jogo. Agora, para isso, eu acho até que, em virtude de ele ser um jogador muito introspectivo, a comissão técnica tem que dar conta desse problema aí. Acho que não tem nenhum problema, nenhuma questão, enfim, o fato do jogador ter essa dificuldade para se adaptar, o fato do jogador ser introspectivo, até mesmo o fato do jogador finalizar muito mal, essas coisas não podem ser empecilhos para você contratar ou não contratar um jogador. Acho que dá para contratar com todos esses problemas, desde que no clube que o recebe exista elementos de recepção, ou seja, exista um entendimento de quais são os efeitos colaterais do jogador e da sua contratação, e no clube as pessoas têm que estar preparadas para lidar com isso. Quando eles estão preparados para lidar com isso, então tudo funciona muito bem. Então, vamos entender, né? Que o Ceni é um tipo de técnico que ele não costuma dar muita bola para jogador, não tem muita paciência, aparentemente, né? Então, é uma pena, eu acho que vai precisar, sim, ter um carinho muito grande com o Marcos Paulo, porque acho que se não for isso aí, se não tiver esse carinho aí, é muito provável que o jogador tenha muita dificuldade para se adaptar. Em outras palavras, acho que se não tiver esse carinho aí, essa atenção com esse jogador, ele pode perfeitamente não dar certo no São Paulo. É isso. Pode não dar certo se ele não for muito bem recebido e for tratado com muito carinho. Agora, ser tratado com carinho demais pode gerar aí uma ciumeira em outros jogadores de Cotia, né? Então tem isso também, até porque o Marcos Paulo não é da canteira de Cotia, enquanto outros jogadores da base, evidentemente, que são de Cotia, né? Então tem esse ponto aí. Mas é um jogador interessante? É um jogador interessante. O São Paulo fez bem em contratar? Acho que sim. O São Paulo está entregando para o técnico um jogador com muitas funções interessantes ali. Segundo atacante, centroavante, ponteiro pela direita, ponteiro pela esquerda e tudo bem. Então acho que nesse sentido vale muito a pena. Se nós pensarmos Marcos Paulo com o Pedrinho, muita gente está falando que o Pedrinho é um ponta-direita. O Pedrinho pode jogar na direita, sim, mas o Pedrinho é, por excelência, um jogador do meio de campo, gente. Ele pode jogar? Pode jogar. Ele vai render? Acho que vai render. Mas, na minha opinião, o maior rendimento dele é pelo corredor central. Esse jogador aí, tá? Mas, admitindo que ele seja colocado ali na ponta, né? Dificilmente o São Paulo vai jogar com dois atacantes, né? Porque, evidentemente, ele não vai tirar o Calheri. Né? E se jogar com três, pode sobrar, por exemplo, ou para o Luciano ou para um desses reforços aí. Ou seja, a briga tá ficando muito qualificada, né? O Pedrinho pode ser um jogador a surpreender muito,
alguns desavisados, jogador bem interessante, né? Esse Marcos Paulo é, contudo, uma incógnita, gente. É isso mesmo. Ele pode se adaptar ou não. Ele pode ser um jogador espetacular para o São Paulo, ou pode perfeitamente ser mais um, né? Tudo vai depender muito da adaptação, tudo vai depender também da cabeça do jogador, porque é uma grande oportunidade para ele, né? Ele esteve, vamos combinar, em 2 timecos da Europa, né? 2 timecos, né? No Famalicão e também na equipe na equipe do Mirandês. Com todo respeito a essas equipes aí, são times muito pequenos, portanto, timecos, perto do São Paulo, né? Então não dá para comparar. O São Paulo é uma grande oportunidade para um jogador que estava muito embaixo assim, lá na Europa, né? Não era visto com bons olhos e que sabe perfeitamente, assim como o seu staff sabe, que ele, se ele fizer um bom trabalho no São Paulo, ele vai realmente voltar a ganhar um grande perfil aí, pode até voltar para o futebol europeu, né? Muito mais confiante, inclusive. Agora, para tanto, né, para isso, ele precisa jogar. Né? E ele precisa ser muito bem recepcionado, precisa ser muito bem tratado. Porque esse jogador, com o Pedrinho, com a companhia do Pedrinho, o Calheri, pode realmente dar muita liga no São Paulo. E o Wellington Rato, Josa, o Wellington Rato, como eu disse para vocês, amanhã vai ter um vídeo sobre ele para falar sobre a chegada dele, característica dele e como ele pode encaixar nessa equipe. E aí eu vou falar de outros jogadores aí, como é que o Ceni vai montar essa equipe do São Paulo. Então fique comigo no vídeo de amanhã, às 10 da manhã, aqui nesse canal. Neste momento, agradeço a gentileza aí de todos vocês que ficaram comigo neste vídeo aqui, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras do Tricolor. Até o final. É isso.